Se perguntassem para você quais foram os dois pecados mais graves de Davi, o que você responderia? A maioria de nós diria que foi o adultério com Batseba e o censo do povo. E a resposta estaria correta. Como resultado do pecado de contar o povo, Davi comprou uma propriedade no Monte Moriá, onde construiu um altar e adorou ao Senhor. E depois do pecado com Batseba e a morte do seu marido, Davi se casou com ela e Deus lhe deu um filho que se chamou Salomão. Nesse capítulo, nós vemos Salomão construindo um templo ao Senhor na propriedade de Davi no Monte Moriá. Deus usou as consequências dos dois pecados mais sérios de Davi, uma propriedade e um filho, para edificar um templo ao seu nome. Isso de maneira nenhuma é um incentivo ao pecado, pois Davi pagou caro por essas duas transgressões, mas é um estímulo a continuar a servir a Deus depois que nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Satanás quer nos convencer de que tudo está perdido, mas o Deus de toda a graça ainda está agindo na vida dos seus filhos com misericórdia. No capítulo de hoje, vamos ver o início da construção do templo. O relato do cronista neste episódio é muito breve. Os detalhes arquitetônicos são omitidos, assim como os entalhes complexos em madeira ou de pedra. Em vez disso, o cronista conduz seus leitores pela imaginação através do templo propriamente dito. Como eu já mencionei, a construção da Casa do Senhor foi em Jerusalém, no Monte Moriá. Este lugar anteriormente havia sido a Eira de Ornã, ou Araúna, o Jebuseu. Foi também a mesma colina onde Abraão quase ofereceu Isaque em holocausto e foi ainda o mesmo conjunto de colinas onde Jesus foi crucificado. Todos os planos e preparações anteriores de Davi começaram a ser usados na construção. O tabernáculo de Moisés tinha servido bem à nação por mais de 400 anos, e a inspiração para construir o templo veio mais pela direção e pela vontade de Deus do que por necessidade. Salomão começou a construção do templo no 4º ano do seu reinado. Isso não significa que ele demorou 4 anos para obedecer e começar a construção. Há alguma evidência de que levou 3 anos para preparar a madeira do Líbano que seria usada na construção. Então, se Salomão começou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, muito provavelmente ele começou a organizar o material para a construção logo no 1º ano do seu reinado. Na sequência, nós temos uma descrição do templo e das suas áreas associadas. Começando pelo templo propriamente dito, com uma estrutura que media cerca de 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, era dividido em 2 salas, o lugar santo e o lugar santíssimo, lembrando que essas medidas mencionadas aqui podem variar de acordo com o comentarista que você consulta, ok? Na frente do templo havia o pórtico ou átrio que ficava em frente ao santuário e o seu interior era todo revestido de ouro. Havia ouro por toda parte no interior do templo. Além disso, Salomão decorou a casa com pedras preciosas. E aqui nós temos uma descrição, entre muitas, que nos dá uma ideia de como o templo era bonito e como Salomão não poupou gastos para torná-lo algo único. O cronista dá uma atenção especial ao Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Era uma pequena sala de 9 metros de comprimento por 9 metros de largura, completamente coberta de ouro. Seguindo o padrão do tabernáculo do tempo de Moisés, que tinha desenhos de querubins tecidos na cobertura interna, Salomão mandou esculpir 2 querubins de madeira de 5 metros de altura e os revestiu de ouro. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo e a outra asa, também de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Assim, as asas abertas dos querubins tocavam de uma ponta à outra do Santo dos Santos, tomando os 9 metros de largura da sala. Dentro do lugar santíssimo, os querubins estavam voltados para a entrada da sala. Então, quando o sumo sacerdote entrasse, ele veria aqueles gigantes guardiões da Arca de Deus diante dele.
É importante dizer que esses anjos não eram adorados. Eles estavam ali para lembrar a santidade de Deus, porque o Senhor declaradamente habita entre os querubins. De modo que nem no passado e nem nos dias de hoje os anjos são adorados. Nós adoramos ao Senhor junto com os anjos. Foi feito também o véu, que era a importante barreira que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No tempo do Antigo Testamento, somente os sacerdotes tinham acesso ao templo, propriamente dito, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Então, para a maioria dos israelitas, o templo seria um mundo invisível. O máximo que eles poderiam se aproximar era do átrio, diante do altar do sacrifício. Deus havia se aproximado deles, mas o caminho para ele ainda estava cercado de muitas restrições. Mas, louvado seja o nosso Senhor Jesus, que ao morrer pelos nossos pecados, entrou com o seu próprio sangue no lugar santíssimo uma vez por todas e obteve a nossa redenção eterna. Sobre o templo que teve o véu rasgado quando Jesus morreu, é bom esclarecer o seguinte. O templo construído pelos exilados que voltaram da Babilônia, que nós vamos estudar no livro de Esdras, permaneceu de pé por cerca de 500 anos, quando então Herodes o Grande tornou-se rei da Judéia. Naquela época, o templo já estava deteriorado por causa da degradação natural e também pelos ataques de exércitos inimigos. Herodes, então, desejando obter o favor dos judeus, querendo agradar os judeus, ele propôs a reconstrução do templo. Os judeus aceitaram e a parte principal do edifício foi concluída em 10 anos, nos mesmos moldes do templo anterior. No tempo de Jesus, o templo era conhecido como Templo de Herodes. E quando Jesus morreu, o véu desse templo é que foi rasgado de alto a baixo, mostrando que por meio da sua morte não haveria mais barreira para o lugar santíssimo, conforme diz o escritor aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado também simboliza o corpo partido de Jesus, por meio de quem nós temos acesso ao lugar santíssimo. Na frente do templo, Salomão construiu 2 colunas de 15,5 metros de altura. Eram 2 adornos muito impressionantes posicionados na frente do templo. A coluna da direita, ele deu o nome de Jaquim, que significa ele estabelecerá. E a coluna da esquerda, ele deu o nome de Boaz, que significa força. A casa de Deus seria um lugar onde os israelitas, mesmo tendo acesso limitado ao átrio do templo, experimentariam o que significavam os nomes daqueles pilares. Naquela casa, eles seriam estabelecidos em seu relacionamento com Deus e naquela casa eles receberiam força do Senhor. Como você pode perceber, a grandiosidade do templo não consistia tanto em seu tamanho e estrutura externa, mas sim na sua decoração interior, com uma imensa quantidade de metais e pedras preciosas. Além disso, os grandes átrios e os edifícios que acompanhavam o próprio templo davam um ar de grandiosidade ao projeto como um todo. E amanhã, o cronista dá especial atenção ao altar de bronze, ou altar do sacrifício. Ele mostra que tanto o altar como todos os outros utensílios do templo comunicava a mesma mensagem: a presença do Deus Santo no meio do seu povo e sua graciosa provisão de expiação e perdão. É amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos. Até lá!